lá, o que é MMC? MMC é o mínimo múltiplo. Múltiplo, lembra da aula passada que é multiplicação? Exceto o número zero, ele entre dois ou mais números. Essa definição ao pé da letra nós vamos entender melhor. Devemos ter em mente o seguinte, todo número possui infinitos múltiplos. Concorda comigo? 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5 e assim sucessivamente. São infinitos números que estão contidos na tabuada. Outra regra, 2 ou mais números sempre terão múltiplos em comum. Se eu tenho, por exemplo, 4 e 2, o múltiplo comum entre eles dois será o número 2, certo? Que é 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 será 1. Deu para dividir e o resto foi 0. Quando for assim, 2 ou mais números sempre terão múltiplos em comum. Outra regra, se 2 ou mais números sempre têm múltiplos em comum, então MMC é o menor múltiplo em comum entre eles. Como o exemplo de 6 e 3. Qual é o menor número múltiplo entre eles? É o número 3, concorda comigo? Porque 6 dividido por 3 sempre vai ser o resultado 2, certo? E 3 dividido por 3 sempre será o resultado 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles existirá, que no caso aqui é o número 3. Vamos para outras regrinhas aqui. O MMC de dois números primos, eles entre si é o produto deles. O MMC de dois números primos entre si é o produto deles. Dois números em que o maior é divisível pelo menor é o maior deles. Multiplicando ou dividindo dois números por um outro número diferente de zero, o MMC aparece multiplicando ou dividindo por esse outro. Outra regra. Se você pega um mínimo múltiplo comum de dois números pelo máximo número que pode ser dividido comum entre eles, o quociente aqui, ó, lembra da divisão? O quociente é esse aqui, ó. É o que vai multiplicar com o dividendo, tá? O quociente é igual ao produto de dois números primos entre si. E a próxima regra, se a gente multiplicar o mínimo múltiplo comum de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o resultado obtido é o produto desses números. Vocês irão entender agora melhor. Vamos aqui, ó. Se nós temos esse valor, 96 e 144, e a gente quer calcular o MMC deles. O cálculo do MMC é a divisão pelo menor número primo. Ou seja, você sempre vai começar a dividir pelo número 2. Quando você vê que o número não dá para dividir por 2, aí você pula para o próximo número primo, que seria o número 3. Quando o 3 não der para dividir, que a soma dos algarismos não estiver na tabuada do 3, você pula para o próximo número primo, 5. Depois 7, depois 11, 13, 17 e assim vai. Ou seja, o MMC é a simplificação, a divisão ou também chamado de fatoração de números que dá para dividir começando por números primos. Lembre, primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então vamos para cá, 96. O número aqui terminou em par, que é o 6. Então dá para dividir por 2. Concorda comigo? Começamos com 2. Então 96 dividido por 2 deu quanto? 48. O 8 ainda é par, então ainda dá para dividir por 2. Então vamos lá, 48 dividido por 2 deu 20. 24 dividido por 2 obteve 12. 2 ainda é par, então dá para dividir por 2 de novo. 12 dividido por 2 foi 6. Aí 6 ainda é par, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Agora detalhe, o 3 não é par. Então não dá para dividir por 2 que vai sobrar resto, certo? Não pode sobrar resto. Então vamos pular para o número 3. 3 dá para dividir por 3? Dá, porque ele é um número primo, né? 3 dividido por 3 vai ser 1. Quando chegar aqui nesse número 1 aqui, ó, quer dizer que acabou o resultado do MMC.
tudo bem? Aí, para terminar a fatoração, você tem que fazer isso. Você vai repetir um número original que você fatorou ou tirou MMC, tem esses dois nomes, tá bom? Quantos 2 temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai repetir a base, que é 2. E aqui no expoente você vai colocar quantas vezes o 2 se repetiu. Foram quantas vezes? Foram 5? Então, 2 elevado a 5. E o vezes, sempre aqui é multiplicação, tá bom? Aqui no intervalo entre os números. 3, só repetiu uma vez. Pronto, acabou aqui a questão. Se você voltar a querer ver a prova dos 9, é só você multiplicar 2 elevado à quinta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que o resultado voltará a ser 96, ok? Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. 144, ele é par também, então começa dividindo por 2. 144 dividido por 2 será 72. Como 2 é par, continua dividindo por 2. 72 dividido por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2, 9. Observe que 9 não é par, então não dá para dividir por 2. Vamos pular para o 3. O 9 está na tabuada do 3, então a gente divide por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Pronto, acabou aí a fatoração do MMC. E aí você organiza, coloca 144. Quantas vezes o 2 se repetiu? 4 vezes, né? Então, 2 elevado à quarta potência vezes... Quantas vezes 3 repetiu? 2. 3 elevado ao quadrado. Agora, quando temos dois valores para tirar o MMC, vamos lá. A gente sempre vai começar pelo número 2, mesmo que os dois não sejam par, se um for, você tem que começar pelo número 2, ok? Ó, o 12 é par, 45 não é. Aí você pergunta, professora, mas o 12 e o 45 é múltiplo de 3, eu posso começar com 3? Não, você tem que começar com 2 se houver número par. Nesse caso, 12 é par, então você obrigatoriamente tem que começar com 2, porque lá aqui no resultado final, aqui embaixo, pode dar errado se você não seguir a regra, ok? Então, vem pra cá, ó, 12 dividido por 2 é o menor número primo que divide pelo um dos números, ó, que deu 6. Como 45 não é divisível por 2, a gente vai repetir ele aqui, ó, tá vendo escrito? Vamos repetir o 45. E continuamos. O 6 ainda dá para dividir por 2, concorda comigo? 6 dividido por 2, 3. Aqui, ó, 3. O 45 não dá, vamos repetir de novo. Agora vem para a próxima regrinha aqui, ó. O 3 é divisível por 3. E o 45 é divisível por 3? Como que a gente sabe? Vamos somar os números. Se a soma desses dois números estiver na tabuada do 3... então, ele é divisível por 3. Quanto é 4 mais 5? 9. E 9 está na tabuada do 3? Então, está correto. Então, dá para simplificar. 3 dividido por 3, 1. 45 dividido por 3, 15. O 1 já acabou aqui, não precisa fazer mais nada. Vamos continuar com 15. 15, 1 mais 5 é 6. 6 está na tabuada do 3, então continua a divisão. 15 dividido por 3, 5. 5 não dá para dividir por 3, concorda comigo? Mas ele é primo dele mesmo, então vamos dividir por ele. 5 dividido por 5, 1. Quando todos os resultados são iguais a 1, então a gente terminou o processo. Como a gente faz o MMC? Agora a gente vai repetir todos os valores que eu expliquei lá para vocês no exemplo anterior e multiplicar entre si. 2 vezes 2, 4. 4 vezes... Na próxima aula estaremos falando sobre problemas que envolvem o MMC. Por mais, vocês irão realizar uma atividade extra no caderno, tá bom? Por enquanto ainda não irei passar o livro para vocês. Só depois que a gente entrar em divisores, quero que vocês aprendam bem a tirar o MMC, pois o próximo capítulo desse livro irá falar sobre frações. E para realizar fração, você tem que ter o domínio do MMC, tá bom? Então, deixe nos comentários se a aula foi esclarecedora, se você conseguiu entender o conteúdo. Como eu sempre falo, é importante que o seu aprendizado seja de qualidade, tá bom?
Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!